Menina, humilde, limpa, escritório de rico e revela segredo chocante que pode mudar tudo. Maria sempre olhou para o imponente edifício de vidriaço, uma verdadeira mostra de opulência. Mal sabia ela que, nas profundezas daquele glamour, estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida. Ela era uma faxineira, mas fazia o trabalho como se fosse uma artista. Sua sabedoria de vida estava em cada movimento. A vassoura dançava nos seus dedos. Os panos flutuavam como algodão doce em suas mãos. Maria sorriu para as mesas repletas de laptops e papéis, imaginando as vidas que aquelas pessoas ricas levavam. Em um dia comum, enquanto batia o pano contra a mesa de Eduardo, o enigmático chefe da empresa, seus olhos caíram sobre uma pasta aberta. O que era aquilo? Números, nomes, notas, fotos, tudo estava embolado. Como poderia lealdade e responsabilidade coexistir nesse turbilhão? A ideia de duvidar de seu chefe, um homem por quem tinha respeito, a deixava inquieta. Mas a necessidade de expor a verdade a chamava como um farol em meio à tempestade. Naquela noite, Maria decidiu investigar. Cada passo que dava a fazia sentir um frio na espinha. E pior ainda, Eduardo parecia saber mais do que deveria. Ele a observava com um olhar desconfiado e, à medida que as ameaças se tornavam mais evidentes, ela sentia o peso das consequências se avolumando sobre seus ombros. A vida de sua família estava em jogo. Foi então que uma revelação a atingiu como um soco no estômago. As conexões encontradas nos documentos a levaram a uma verdade sombria. Seu pai, falecido há anos, estava envolvido em um esquema semelhante. O fio se entrelaçava. Ela não era apenas uma espectadora. Sua história pessoal se entrelaçava com a corrupção que ela tentava expor. O que fazer? Seguir em frente e arriscar tudo, ou recuar e... O telefone tocou. E Eduardo estava do outro lado da linha, sua voz ecoando suas ameaças veladas. Maria não tinha escolha. A coragem estava começando a pulsar dentro dela. Quando ela finalmente encarou Eduardo, seu coração batia forte. O olhar dele era intenso, carregado de segredos e dominação. Você não sabe com quem está lidando, Maria, ele disse, fazendo ecoar seu poder. Um silêncio pesado pairou entre eles, e a vida parecia ter parado. Maria respirou fundo. Era hora de decidir: o medo ou a verdade? A tensão estava no ar, e o que aconteceria em seguida poderia mudar tudo. O destino a aguardava, e a escolha que fizesse poderia não apenas selar seu futuro, mas também o de todos ao seu redor. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal, né? E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria respirou fundo. A tensão no ar era palpável. Ela encarou Eduardo, o homem que a inspirava tanto respeito e, ao mesmo tempo, tão grande medo. O que ele diria agora? O que ela deveria fazer? Mergulhada em sua mente, as palavras dele ainda ecoavam. Mas antes que pudesse responder,
O som estrondoso de um vidro quebrando cortou o silêncio. Maria se virou, o coração disparado. O que havia acontecido? Era um funcionário, alguém da equipe de segurança, correndo furiosamente pela recepção. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de pânico. Eduardo! Ele gritou, a voz alta, desesperada. Ele está no chão! Maria sentiu um frio na espinha. O que ele estava fazendo no chão? A adrenalina começou a fluir enquanto ela olhava para Eduardo, que ficou paralisado. A expressão de confiança agora substituída por preocupação. Eles correram juntos para onde o funcionário apontava, uma mistura de medo e curiosidade os guiando. Ao chegarem na sala de reuniões, a cena era aterrorizante. Um corpo estirado no chão. Era um dos sócios da empresa, Carlos, um homem de negócios influente na cidade. Balançando a cabeça, Maria tentou entender o que tinha acontecido. Sangue manchava o tapete. Ninguém se mexa! Eduardo ordenou, levantando a voz. Chame uma ambulância. Ele estava em transe. A máscara de poder se desfazendo. Maria observou perplexa. O homem que a intimidava agora parecia falho, humano. Ela nunca o viu assim. Como isso aconteceu? Uma mulher gritou, os olhos se encharcando de lágrimas. A confusão se espalhou pelo escritório. Murmurinhos e gritos de alarma se tornaram um caos. O vulto da morte pendia no ar, e a tragédia trouxe uma nova perspectiva para Maria. Todo o glamour estava desaparecendo. A verdade disfarçada naquelas paredes de vidro. Nesse momento drástico, algo no olhar de Eduardo chamou a atenção de Maria. O que ela estava perdendo de vista? O homem, que antes parecia apenas um chefe, agora possuía uma expressão de pura vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, havia algo sombrio escondido por trás de sua preocupação. Era como se ele soubesse mais sobre a situação do que estava revelando. E eu vi Carlos com uma pasta. Estava apressado, balbuciou outra pessoa, entrado na sala com os cabelos bagunçados. Ele falou sobre algo importante, mas não deu detalhes. Maria sentiu seu coração acelerar novamente. Aquela pasta poderia estar relacionada a tudo o que havia descoberto? O escândalo? A corrupção? A verdade que ela desejava expor? A ideia a atingiu como um raio. Ela precisava saber o que havia ali. Os gritos de terror aumentaram e, ao mesmo tempo, uma cortina de arrependimento e medo rodeava a sala. Potencialmente, aquele momento mudaria tudo. Enquanto a ambulância chegava e todos começavam a se agitar, Maria teve um impulso irracional. Ela precisava ir até onde Carlos estava, antes que os paramédicos chegassem. Com o coração na boca, ela se lançou para outro ambiente, o desejo de descobrir a verdade fervilhando dentro dela. Enquanto se movia apressadamente, viu Eduardo a seguindo de perto, seus olhos exalando uma mistura de preocupação e algo que beirava. Quando se aproximou da mesa onde o corpo estava caído, a realidade parou por um instante. As notas, a pasta, toda a verdade poderia estar logo ali. Mas, ao levantar os olhos, Maria encontrou Eduardo à sua frente, como uma barreira, com uma expressão que prometia proteção e perigo ao mesmo tempo. Você não pode fazer isso, Maria! Ele rugiu. Mas havia algo mais. A emoção em sua voz apresentava um conflito. Não é o que você pensa. Nesse momento,
Tudo ficou em suspenso. O que ele sabia? Que verdades ele escondia? E qual o real papel dela nessa trama? O peso das palavras pairava no ar, e Maria, entre o medo e a fé na descoberta, teve a sensação de que a vida dela nunca mais seria a mesma. O que aconteceria agora? A escolha que ela fizesse neste momento não apenas decidia seu futuro, mas também o de todos ao redor. Ela tinha que saber. Maria estava paralisada. Eduardo a encarava com uma intensidade que a fazia sentir como se não houvesse saída. A palavra não fervia nos lábios dela, mas ela não conseguia pronunciá-la. O pensamento de desmascarar toda a corrupção ali, de expor as verdades sombrias, fazia seu coração pulsar como um tambor em seu peito. Então tudo mudou. No meio da tensão, um grito abafado ecoou pelo escritório. "Olhem!" veio o aviso e todos na sala se viraram, incluindo Eduardo. Mas a expressão dele não era de dúvida ou medo. Era pânico. Maria seguiu o olhar das pessoas e viu algo se mover entre as mesas. Um homem ensanguentado e cambaleando era empurrado por um grupo. Carlos, o sócio caído, estava de pé. Ele parecia mais um fantasma do que um humano, com uma camisa manchada de vermelho. "Não! Não me deixem! Me peguem!" Ele gaguejou, os olhos dilatados, como se estivesse correndo de algo ou alguém. A confusão tomou conta do ambiente. Ninguém estava preparado para aquilo. Maria sentiu o nó na garganta, quase a sufocando. O corpo no chão, a pasta, a verdade. Tudo estava sendo desfeito em um instante. Carlos finalmente caiu novamente, mas seu olhar alertava que o perigo ainda estava à espreita. "Eles estão vindo!" Ele gritou, e um terror inexplicável cresceu no ar. Eduardo parecia não saber como reagir. Enquanto todos olhavam, o chefe se virou para Maria, e seu semblante tinha uma fragilidade que ela nunca tinha visto. "Você precisa ir, agora!" ele disse, e a urgência em sua voz a fez hesitar. Por que ele estava a protegendo? "O que você sabe, Eduardo?" ela perguntou, mas ele não teve tempo de responder. Então, a porta principal se abriu com um estrondo. Pessoas entraram, segurando armas. "É hora de acertar contas!" gritou um deles, com uma voz autoritária. A sala virou um caos. Gritos, correria, tudo em chuva de adrenalina. Maria mal conseguia processar o que estava acontecendo. A sensação de que seu mundo estava desmoronando lentamente. Um tiro foi disparado. E o intervalo de tempo pareceu se estender. Maria se jogou ao chão, o estômago apertado, enquanto o barulho ecoava e a realidade parecia se desmontar. Eduardo se colocou na frente dela, como um escudo humano. O brilho de seus olhos agora misturava nervosismo e um fervor inesperado. "Voltem! Não se aproximem dela!" Eduardo bradou e Maria sentiu uma onda de sentimentos contraditórios. Ele estava protegendo-a? Ela nunca imaginou que ele fosse capaz disso. Mas enquanto o caos continuava, Carlos, antes um homem forte e influente, agora estava sendo aclamado por aqueles que tinham invadido. "Traidor!" gritaram, e Maria percebeu que a conexão entre Carlos e Eduardo ia além do que pensava. Então, ela notou algo na mão de Carlos, a pasta. Ele a segurava firme, como se sua vida dependesse disso. Distraída entre a luta pela sobrevivência e a verdade que precisava ser revelada, Maria fez uma escolha. Ela se ergueu, correu em direção a Carlos e, com o coração em chamas, gritou: "O que está acontecendo? O que você sabe?"
Aquele olhar de Carlos, mesmo ferido, estava repleto de segredos. Algo mudou dentro dele. Havia uma tristeza profunda em sua voz quando ele respondeu: "Você não pode saber. É mais perigoso do que você imagina." E antes que pudesse terminar, um grito cortou o ar. A porta se abriu de novo e o homem que entrara antes com armas desabou, revelando um cenário ainda mais grotesco. A verdade que Maria buscava estava prestes a sair à luz. Mas a que custo? A tensão agora não era apenas entre ela e Eduardo, mas entre todos na sala. As perguntas giravam como uma tempestade. O que Carlos escondia? E por que Eduardo a estava protegendo? O cenário tinha se tornado um labirinto de traição e revelações. E Maria estava no centro de tudo. O que aconteceria agora? O destino estava se entrelaçando de forma que ela nunca teria previsto. Maria estava paralisada. Eduardo a encarava e o mundo parecia ter parado. O corpo de Carlos estava no chão. A adrenalina corria como um rio caudaloso. O que você sabe? O coração dela pulsava, misturando medo e urgência. A tensão era tão espessa que quase dava para cortar com uma faca. Carlos, com o rosto pálido, ainda segurava a pasta. "Eles estão vindo!" A afirmação dele parecia uma bomba prestes a explodir. O pânico na sala era contagioso. Os gritos ecoavam e, de repente, tudo teve um gosto amargo. Eduardo parecia dividindo a lealdade entre seu cargo e a verdade prestes a emergir. E então, o que ninguém esperava aconteceu. Um estrondo. A porta de vidro foi arrombada com força. Entraram homens mascarados, armados e carregando uma frieza que cortava a atmosfera. "Precisamos da pasta!" um deles gritou, sua voz doentia de raiva. O terror tomou conta da sala. Maria percebeu que todo aquele cenário que parecia um labirinto de intrigas estava prestes a desmoronar. "Corra!" Eduardo gritou, puxando Maria para um canto. Mas algo estava errado. O jeito que ele a segurava, a intensidade em seus olhos. Havia mais. "Você não entende! Eles não vão parar até a verdade morrer." Mas a verdade, como um gato, sempre encontrava um jeito de voltar. Carlos se levantou. Os movimentos eram desajeitados, como se estivesse lutando contra uma sombra. "Vocês não sabem o que estão fazendo!" ele gritou. A voz do homem que um dia tinha poder agora era um eco de desespero. Um dos homens armados começou a avançar. Então, um clarão, um tiro disparado. Maria se virou. O mundo desacelerou. Eduardo se jogou na frente dela. O impacto foi intenso. Ele caiu e a expressão de pavor tomou conta do rosto de Maria. "Eduardo!" O grito dela não foi só um chamado, foi um lamento. O homem que sempre foi um mistério agora estava ali, ferido, sangrando, a fragilidade exposta como uma ferida fresca. "Eu pensei que você..." ele gaguejou, as palavras falhando como um carro velho. O olhar dela se intensificou. Ele sabia mais do que estava admitindo. "A verdade nunca é simples", disse ele, exausto. Carlos, fraquejando, segurou a pasta com cada vez mais força. Seu olhar desesperado se fixava em Maria. Você precisa saber o que está ali. Pode mudar tudo." O caos ao redor era uma tempestade. Mas ali, entre ele e Eduardo, a realidade começou a se desdobrar como um mapa. Eduardo estava ferido, sim. Mas o brilho nos olhos dele era mais do que dor. Era um convite. Uma parte dele queria que Maria conhecesse a verdade, mas outra, mais obscura,
buscava protegê-la a qualquer custo. Eles vendem a vida das pessoas, tudo por dinheiro. E o que era o significado disso? Um grito invisível soava dentro dela. De repente, Carlos começou a abrir a pasta. O que ele trouxera à luz era um misto de documentos, fotos e gravações. Maria ficou em choque. O que estava se revelando era muito mais do que ela conseguia suportar. Isso vai expor todos nós, Carlos disse, à beira de uma quebra emocional. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o outro homem entrou na sala, com uma expressão de horror desenhada no rosto. Carlos, o que você fez? Era um novo jogador no tabuleiro, e a tensão subia a cada segundo. O rosto de Carlos se tornou uma máscara de verdade. A redação? E aí veio a reviravolta, quando Maria percebeu. O homem novo era o próprio editor do jornal, que sempre leu como faxineira, jogando luz sobre todas as corrupções. Ele tinha mais poder do que podiam imaginar. Vamos resolver isso aqui, ele ordenou. E Maria percebeu que a verdade era um campo minado. Enquanto o conflito se desenrolava, o sentido de amor e lealdade que ela tinha por Eduardo começou a se difundir em um mar de incerteza. As camadas desse drama estavam tão entrelaçadas que tudo o que ela acreditou até aquele momento estava em jogo. Foi então que os olhares se cruzaram em um silêncio denso de revelações iminentes. O que estava na pasta poderia mudar tudo, mas o custo disso... Maria se viu mais perdida do que nunca. O que exatamente está em jogo? E quem realmente estava do seu lado? O destino a aguardava. Mais complexo e intricado do que um novelo de lã. Maria estava paralisada. Eduardo a encarava. E o mundo parecia ter parado. O corpo de Carlos estava no chão. A adrenalina corria como um rio caudaloso. O que você sabe? O coração dela pulsava, misturando medo e urgência. A tensão era tão espessa que quase dava para cortar com uma faca. Carlos, com o rosto pálido, ainda segurava a pasta. Eles estão vindo! A afirmação dele parecia uma bomba prestes a explodir. O pânico na sala era contagioso. Os gritos ecoavam e, de repente, tudo teve um gosto amargo. Eduardo parecia dividindo a lealdade entre seu cargo e a verdade prestes a emergir. E então, o que ninguém esperava aconteceu. Um estrondo, a porta de vidro foi arrombada com força. Entraram homens mascarados, armados e carregando uma frieza que cortava a atmosfera. Precisamos da pasta! Um deles gritou, sua voz doentia de raiva. O terror tomou conta da sala. Maria percebeu que todo aquele cenário que parecia um labirinto de intrigas estava prestes a desmoronar. Corra! Eduardo gritou, puxando Maria para um canto. Mas algo estava errado. O jeito que ele a segurava. A intensidade em seus olhos. Havia mais. Você não entende, eles não vão parar até a verdade morrer. Mas a verdade, como um gato, sempre encontrava um jeito de voltar. Carlos se levantou. Os movimentos eram desajeitados, como se estivesse lutando contra uma sombra. Vocês não sabem o que estão fazendo, ele gritou. A voz do homem que um dia tinha poder, agora era um eco de desespero. Um dos homens armados começou a avançar. Então,
Um clarão, um tiro disparado. Maria se virou. O mundo desacelerou. Eduardo se jogou na frente dela. O impacto foi intenso. Ele caiu e a expressão de pavor tomou conta do rosto de Maria. Eduardo! O grito dela não foi só um chamado, foi um lamento. O homem que sempre foi um mistério agora estava ali, ferido, sangrando, a fragilidade exposta como uma ferida fresca. Eu pensei que você... Ele gaguejou, as palavras falhando como um carro velho. O olhar dela se intensificou. Ele sabia mais do que estava admitindo. A verdade nunca é simples, disse ele, exausto. Carlos, fraquejando, segurou a pasta com cada vez mais força. Seu olhar desesperado se fixava em Maria. Você precisa saber o que está ali. Pode mudar tudo. O caos ao redor era uma tempestade, mas ali, entre ele e Eduardo, a realidade começou a se desdobrar como um mapa. Eduardo estava ferido, sim, mas o brilho nos olhos dele era mais do que dor. Era um convite. Uma parte dele queria que Maria conhecesse a verdade, mas outra, mais obscura, buscava protegê-la a qualquer custo. Eles vendem a vida das pessoas, tudo por dinheiro. E o que era o significado disso? Um grito invisível soava dentro dela. De repente, Carlos começou a abrir a pasta. O que ele trouxera à luz era um misto de documentos, fotos e gravações. Maria ficou em choque. O que estava se revelando era muito mais do que ela conseguia suportar. Isso vai expor todos nós, Carlos disse, à beira de uma quebra emocional. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um outro homem entrou na sala, com uma expressão de horror desenhada no rosto. Carlos! O que você fez? Era um novo jogador no tabuleiro, e a tensão subia a cada segundo. O rosto de Carlos se tornou uma máscara de verdade. A redação, eles estão... Nesse instante, o ar gelou. O novo homem se virou, puxou seu braço e, com um movimento rápido, mostrou o celular. Na tela, uma transmissão ao vivo. A imagem era de uma coletiva de imprensa. No fundo, jornalistas, repórteres, câmeras ligadas. E a frase que surgiu na tela era um soco no estômago de todos. Escândalo de corrupção e subornos na Lavender & Co. exposto hoje. Não pode ser, Maria pensou, seu coração disparando. As peças que ela havia montado estavam se desmanchando em uma realidade ainda mais cruel. O homem que tinha entrado, um editor de um dos maiores jornais da cidade, estava ali para expor tudo. Vocês acham que podem manter tudo em segredo? A cidade merece saber, ele gritou. E cada palavra era como um eco do que ela mais temia. Carlos, com uma expressão repleta de desespero, olhou ao redor. Você não sabe do que está falando. Eles vão acabar com a gente. A tensão se elevou a níveis insuportáveis. O editor se aproximou, olhos afiados, e apontou para a pasta. É hora de confrontar as sombras. A verdade não pode ser escondida. Foi então que algo realmente inesperado aconteceu. Um gesto brusco. Eduardo retirou uma arma de seu paletó. Não façam nada, ou eu juro que faço o que é preciso. A sala virou um mar de gritos e pânico. As lealdades começaram a se fragmentar. Maria nunca havia visto Eduardo dessa maneira. Eduardo, não! Ela gritou, a incredulidade misturando-se com medo. O homem que a protegia agora parecia ser uma ameaça. A confusão tomou conta. O editor recuou
E o olhar de Carlos, uma mistura de fúria e medo, dirigiu-se a Eduardo. Você é um traidor! Tudo por causa de um emprego? O ambiente vibrou com a intensidade da traição. Maria estava no olho do furacão. Em meio ao caos, sentiu que as cartas estavam sendo embaralhadas de uma forma que nunca poderia imaginar. A confiança que tinha em Eduardo estava desmoronando. A vida dela estava em jogo. Mas quem realmente era o vilão naquela história? A verdade estava mais próxima do que nunca, mas a um preço que ela não estava disposta a pagar. O cenário virou uma encruzilhada. O que aconteceria a seguir poderia destruir tudo. E a única certeza que Maria tinha era que nada mais seria como antes. As perguntas a assombravam. Até onde Eduardo estava disposto a ir? E no final, quem eram realmente os vilões? O destino a aguardava, mais complexo e intricado do que um novelo de lã. Maria estava paralisada. Eduardo a encarava, e o mundo parecia ter parado. O corpo de Carlos estava no chão. A adrenalina corria como um rio caudaloso. O que você sabe? O coração dela pulsava misturando medo e urgência. A tensão era tão espessa que quase dava para cortar com uma faca. Carlos, com o rosto pálido, ainda segurava a pasta. Eles estão vindo! A afirmação dele parecia uma bomba prestes a explodir. O pânico na sala era contagioso. Os gritos ecoavam e, de repente, Udo teve um gosto amargo. Eduardo parecia dividindo a lealdade entre seu cargo e a verdade prestes a emergir. E então, o que ninguém esperava aconteceu. Um estrondo. A porta de vidro foi arrombada com força. Entraram homens mascarados, armados e carregando uma frieza que cortava a atmosfera. Precisamos da pasta! Um deles gritou, sua voz doentia de raiva. O terror tomou conta da sala. Maria percebeu que todo aquele cenário que parecia um labirinto de intrigas estava prestes a desmoronar. Corra! Eduardo gritou, puxando Maria para um canto. Mas algo estava errado. O jeito que ele a segurava, a intensidade em seus olhos. Havia mais. Você não entende! Eles não vão parar até a verdade morrer. Mas a verdade, como um gato, sempre encontrava um jeito de voltar. Carlos se levantou. Os movimentos eram desajeitados como se estivesse lutando contra uma sombra. Vocês não sabem o que estão fazendo! Ele gritou. A voz do homem que um dia tinha poder agora era um eco de desespero. Um dos homens armados começou a avançar. Então, um clarão. Um tiro disparado. Maria se virou, o mundo desacelerou. Eduardo se jogou na frente dela. O impacto foi intenso. Ele caiu e a expressão de pavor tomou conta do rosto de Maria. Eduardo! O grito dela não foi só um chamado. Foi um lamento. O homem que sempre foi um mistério agora estava ali, ferido, sangrando, a fragilidade exposta. Eu pensei que você... Ele gaguejou, as palavras falhando como um carro velho. O olhar dela se intensificou. Ele sabia mais do que estava admitindo. A verdade nunca é simples, disse ele, exausto. Carlos, fraquejando, segurou a pasta com cada vez mais força. Seu olhar desesperado se fixava em Maria. Você precisa saber o que está ali. Pode mudar tudo. O caos ao redor era uma tempestade, mas ali, entre ele e Eduardo, a realidade começou a se desdobrar como um mapa. Eduardo estava ferido, sim,
Mas o brilho nos olhos dele era mais do que dor, era um convite. Uma parte dele queria que Maria conhecesse a verdade, mas outra, mais obscura, buscava protegê-la a qualquer custo. Eles vendem a vida das pessoas, tudo por dinheiro. E que era o significado disso? Um grito invisível soava dentro dela. De repente, Carlos começou a abrir a pasta. O que ele trouxera à luz era um misto de documentos, fotos e gravações. Maria ficou em choque. O que estava se revelando era muito mais do que ela conseguia suportar. Isso vai expor todos nós, Carlos disse à beira de uma quebra emocional. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um outro homem entrou na sala com uma expressão de horror desenhada no rosto. Carlos, o que você fez? Era um novo jogador no tabuleiro e a tensão subia a cada segundo. O rosto de Carlos se tornou uma máscara de verdade. A redação! Eles estão! Nesse instante, o ar gelou. O novo homem se virou, puxou seu braço e, com um movimento rápido, mostrou o celular. Na tela, uma transmissão ao vivo. A imagem era de uma coletiva de imprensa. No fundo, jornalistas, repórteres, câmeras ligadas. E a frase que surgiu na tela era um soco no estômago de todos. Escândalo de corrupção e subornos na Lavender & Co. exposto hoje. Não! Não pode ser! Maria pensou, seu coração disparando. As peças que ela havia montado estavam se desmanchando em uma realidade ainda mais cruel. O homem que tinha entrado, um editor de um dos maiores jornais da cidade, estava ali para expor tudo. Vocês acham que podem manter tudo em segredo? A cidade merece saber. Ele gritou, e cada palavra era como um eco do que ela mais temia. Carlos, com a expressão repleta de desespero, olhou ao redor. Você não sabe do que está falando. Eles vão acabar com a gente. A tensão se elevou a níveis insuportáveis. O editor se aproximou, olhos afiados, e apontou para a pasta. É hora de confrontar as sombras. A verdade não pode ser escondida. Foi então que algo realmente inesperado aconteceu. Com um gesto brusco, Eduardo retirou uma arma de seu paletó. Não façam nada, ou eu juro que faço o que é preciso. A sala virou um mar de gritos e pânico. As lealdades começaram a se fragmentar. Maria nunca havia visto Eduardo dessa maneira. Eduardo, não! Ela gritou, a incredulidade misturando-se com medo. O homem que a protegia agora parecia ser uma ameaça. A confusão tomou conta. O editor recuou e o olhar de Carlos, uma mistura de fúria e medo, dirigiu-se a Eduardo. Você é um traidor! Tudo por causa de um emprego! O ambiente vibrou com a intensidade da traição. Maria estava no olho do furacão. Em meio ao caos, sentiu que as cartas estavam sendo embaralhadas de uma forma que nunca poderia imaginar. A confiança que tinha em Eduardo estava desmoronando. A vida dela estava em jogo. Mas quem realmente era o vilão naquela história? A verdade estava mais próxima do que nunca, mas a um preço que ela não estava disposta a pagar. Então, no meio do pânico, um estrondo ressoou no fundo da sala. A janela explodiu em 1000 pedaços e um grupo de indivíduos encapuzados entrou, armas em punho. Deixem isso pra lá! Um deles gritou, sua voz ecoando como um trovão. A sala parou. Eduardo recuou, mas o olhar de Maria se fixou na agitação dos encapuzados.
Eram mais do que apenas um grupo de matadores. Eles eram parte da rede. E ali, entre a poeira dos cacos de vidro e o cheiro de pólvora, uma voz inconfundível cortou o ar. Chega de jogo! É hora da verdade! Maria virou-se para a fonte do som. Seu coração despedaçado reconheceu a figura de uma mulher que jamais esperava ver ali. Ana, a melhor amiga de sua mãe, a mulher que havia desaparecido anos atrás, era a líder do grupo. Vocês não têm ideia do que está realmente em jogo. O que está na pasta pode destruir mais do que vocês imaginam. O choque percorreu o corpo de Maria. Informação, mentiras, a rede de corrupção, tudo se entrelaçava de um jeito desesperador. E agora a mulher que pensava ter perdido poderia ser a chave para entender tudo. Maria olhou para Eduardo, depois para Carlos. O que mais estavam escondendo? A verdade estava mais próxima, mas também mais perigosa do que nunca. O que aconteceria agora? A sala fervia de perguntas não ditas, e o futuro estava no ar, pendendo entre escolhas impossíveis. Maria estava paralisada. Eduardo, com sua arma na mão, olhava em volta. O caos se desenrolando como uma tempestade. Ana estava ali, a mulher que acreditava ter perdido. Vocês não têm ideia do que está realmente em jogo, ela gritou. A sala estava carregada de tensão e o mundo parecia girar em torno daquela verdade não dita. Todos estavam prontos para atacar, quando um homem encapuzado surgiu, os olhos fixos na pasta que Carlos segurava. Eu quero tudo agora, ele ladrava, e a sala ficou em silêncio. O pânico tomou conta de todos, mas o grito de Carlos cortou o ar. Você não sabe do que está falando. Isso pode destruir vidas. Um tiro soou, mas não foi o que todos esperavam. O homem encapuzado caiu, e em sua camisa branca agora havia um grande buraco escuro. A sala ficou em choque. A adrenalina disparou nas veias. Maria olhou para Eduardo e ele estava paralisado, seus olhos arregalados. Não! O que você fez? Carlos gritou. E seu desespero tomou conta do ambiente. O homem que caíra não era apenas um criminoso qualquer. Ele era o irmão de Maria, perdido em um abismo de mentiras e traições. Um nó se formou em seu estômago, quase a sufocando. Ela tinha apenas uma foto dele e em um instante percebeu que aquele corpo estirado no chão era a conexão a um passado que havia evitado. Jonas! Ela gritou, correndo até ele. Mas então Eduardo se aproximou, segurando-a firme. Não, Maria! Eles podem estar atrás de você também. A luta interna entre querer saber e manter-se segura a fazia tremer. O choque ressoava nos rostos de todos. O passado, que ela achava enterrado, voltava como uma fúria que ninguém esperava. Carlos estava em pé, mais que surpreso. A raiva era palpável. Você trouxe sua família para dentro disso? Isso é uma loucura! Ele olhava para Ana, que estava em um conflito interno, como se estivesse tentando decidir entre a lealdade e a verdade exposta. Maria se virou para Ana, a única a quem poderia pedir explicações. O que você sabe, Ana? O que mais está escondido? A verdade estava ali prestes a explodir. A pasta de Carlos contém muito mais que corrupção, Maria. Tem segredos de famílias, relacionamentos e tudo o que você pensou que era seu. Isso está conectado às suas raízes. A revelação era como uma bomba prestes a explodir. O que mais poderia estar entrelaçado nessa teia de traições? O olhar de esperança que teve em Ana e Eduardo estava desmoronando. Neste instante, Eduardo se virou para todos.
Sua expressão agora mais tensa. Apenas entreguem a pasta e talvez, só talvez, consigamos sair disso. Mas aquelas palavras malditas não mais soavam como a verdade. Maria percebeu que havia algo mais obscuro em sua proteção. Seria tudo uma fachada? Você não pode pensar que sabe o que está fazendo. Carlos gritou, suas palavras repletas de pânico. Mas a expressão de Ana revelou uma nova camada de choque. Se souberem, todos morrerão. Então aconteceu. O telefone celular de Ana vibrou e sua expressão mudou. Através de um gesto, ela desbloqueou a tela e todos podiam ver. Uma mensagem, enviada a todos os envolvidos naquele escândalo, estava ali, clara como o dia. Se não entregarem a pasta em 1 hora, as consequências serão fatais. O ambiente congelou. A sala ficou em um silêncio absoluto. Aqueles que tinham armas agora estavam no alvo. O verdadeiro jogo havia começado. E a escolha que Maria tinha de fazer estaria prestes a custar mais do que a vida de uma pessoa. Não, a verdade não pode ser escondida. Ela sussurrou, sabendo que todo o seu mundo estava prestes a mudar irrevogavelmente. O que aconteceria agora? As linhas eram mais borradas do que nunca, e a verdade que buscava tinha um gosto amargo e traiçoeiro. A urgência pulsava no ar, e para cada movimento que fizesse, havia consequências que poderiam arruinar tudo. O destino agora estava em suas mãos, e a escolha que fizesse, com certeza, mudaria o rumo de todos. Maria estava paralisada. O que Ana, sua antiga conhecida, estava dizendo era um soco no estômago. A verdade ali em cima da mesa, nua e crua. A pasta que Carlos segurava era um verdadeiro mapa do caos, enquanto aqueles ao seu redor olhavam, horrorizados, cada um tentando processar o que estava acontecendo. Todos nós estamos presos a isso. Se isso faça, não serão apenas vocês que sofrerão. A cidade inteira vai desmoronar. As palavras dela cortaram o ar. Maria sentiu suas pernas vacilarem. O que estava em jogo era maior do que qualquer um deles havia imaginado. O olhar de Carlos se fixou em Ana. Você realmente acha que pode nos salvar? Todos nós estamos envolvidos. Não há como fugir. O desespero gritava em sua voz. Carlos olhava para a pasta com medo. E Maria percebeu que a tensão à sua volta estava quase insuportável. Tudo parecia uma bomba relógio prestes a explodir. E no fundo, as paredes começaram a parecer mais apertadas. A mensagem no celular de Ana piscava incessantemente, como um alerta de perigo. Então, enquanto todos estavam distraídos, um movimento repentino atraiu o olhar de Maria. Um gesto brusco e rápido fez com que suas emoções parassem. Um dos homens encapuzados havia se movido. E antes que alguém pudesse reagir, ele sacou uma arma e disparou. O barulho do tiro ecoou como um trovão. Maria ficou paralisada, os olhos arregalados. Eduardo caiu no chão, a expressão de dor estampada em seu rosto. O tempo pareceu desacelerar. Cada batida do coração de Maria ressoava em seus ouvidos. Eduardo! Ela gritou, e daí tudo virou um turbilhão. O homem que havia disparado estava começando a ser cercado. O medo se espalhou como um incêndio, e a sala estava prestes a se transformar em um caos total. O que você fez? Carlos gritou, seu rosto agora pálido como a lua, enquanto as pessoas tentavam agir, mas só conseguiam gritar e correr. Maria se lançou em direção a Eduardo. Ele estava no chão, gemendo, o sangue escorrendo de seu lado.
Pelo amor de Deus, Eduardo, fica comigo! A angústia tomou conta dela. As informações estavam ali. Fogos de artifício explodindo pela mente. Mas nada era mais importante que ele. Eu não posso deixar isso acontecer. Ele gaguejou, a voz fraca. Maria sentiu uma onda de emoção esmagadora. Uma necessidade de proteger a única pessoa que parecia entender o que estava acontecendo. Era ali, naquele momento, que seu mundo estava mudando completamente. E de repente, Carlos puxou a pasta em direção a ela. Rápido! Temos que descobrir tudo isso antes que eles matem todos nós. Mas o que estava escrito ali? Que segredos aquele pedaço de papel abrigava que poderia transformar o destino dela de uma vez por todas? Quando Maria olhou para a pasta, uma das páginas que se soltara do resto escorregou para fora, revelando uma foto. Seus olhos se arregalaram ao ver o que estava diante dela. Era uma foto de sua mãe, bem ali, em uma reunião com aqueles homens, sorriso largo como se fosse a coisa mais normal do mundo. E atrás dela, um jovem sorrindo que pareceu tão familiar. Não, não pode ser! Maria murmurou, a confusão tomando conta. Era impossível. A sensação de que o chão desmoronava sob seus pés estava mais intensa do que nunca. O que essa pasta realmente significava? No final da sala, os homens encapuzados estavam se reorganizando, prontos para atacar novamente. O terror pairava no ar. Ana, observando toda a cena, deixou escapar. A verdade vai tomar conta de todos. O que isso queria dizer? Para quem se referia? O que mais estava escondido, além daquela fotografia? Se a verdade sair, todos estarão perdidos. Carlos disse, olhando para a foto com desespero. Maria sabia que não só a vida dela estava em risco, mas de todos ali. A conexão entre elas se aperfeiçoava em um laço mortal. A traição pulsava no ar. E então, em um momento de decisão, ela se virou para Eduardo, os olhos cheios de lágrimas. Eu preciso saber o que mais você está escondendo. O silêncio pairou, pesado como aço. A única certeza era que seu mundo, assim como o de todos, estava prestes a desmoronar. E a escolha que fizesse nesse instante seria a diferença entre vida ou morte. O destino a aguardava, intensamente incerto e carregado de segredos. Maria estava paralisada. O que Ana, sua antiga conhecida, estava dizendo era um soco no estômago. A verdade estava ali, em cima da mesa, nua e crua. A pasta que Carlos segurava era um verdadeiro mapa do caos, enquanto aqueles ao seu redor olhavam horrorizados, cada um tentando processar o que estava acontecendo. Todos nós estamos presos a isso! Ana gritou, sua voz ecoando pelo ambiente. Se isso vaza, não serão apenas vocês que sofrerão. A cidade inteira vai desmoronar. As palavras dela cortaram o ar. Maria sentiu suas pernas vacilarem. O que estava em jogo era maior do que qualquer um deles havia imaginado. O olhar de Carlos se fixou em Ana. Você realmente acha que pode nos salvar? Todos nós estamos envolvidos. Não há como fugir. O desespero gritava em sua voz. Carlos olhava para a pasta com medo. E Maria percebeu que a tensão à sua volta estava quase insuportável. Tudo parecia uma bomba relógio prestes a explodir. No fundo, as paredes começaram a parecer mais apertadas. A mensagem no celular de Ana piscava incessantemente, como um alerta de perigo. Então, enquanto todos estavam distraídos, um movimento repentino atraiu o olhar de Maria. Um gesto brusco e rápido fez com que suas emoções parassem. Um dos homens encapuzados havia se movido, e antes que alguém pudesse reagir, ele sacou uma arma e disparou.
O barulho do tiro ecoou como um trovão. Maria ficou paralisada, os olhos arregalados. Eduardo caiu no chão, a expressão de dor estampada em seu rosto. O tempo pareceu desacelerar. Cada batida do coração de Maria ressoava em seus ouvidos. "Eduardo!" ela gritou. E daí, tudo virou um turbilhão. O homem que havia disparado estava começando a ser cercado. O medo se espalhou como um incêndio, e a sala estava prestes a se transformar em um caos total. "O que você fez?" Carlos gritou, seu rosto agora pálido como a lua, enquanto as pessoas tentavam agir, mas só conseguiam gritar e correr. Maria se lançou em direção a Eduardo. Ele estava no chão, gemendo, o sangue escorrendo de seu lado. "Pelo amor de Deus, Eduardo, fica comigo." A angústia tomou conta dela. As informações estavam ali, focos de artifício explodindo pela mente. Mas nada era mais importante que ele. "Eu não posso deixar isso acontecer," ele gaguejou, a voz fraca. Maria sentiu uma onda de emoção esmagadora. Uma necessidade de proteger a única pessoa que parecia entender o que estava acontecendo. Era ali, naquele momento, que seu mundo estava mudando completamente. E de repente, Carlos puxou a pasta em direção a ela. "Rápido! Temos que descobrir tudo isso antes que eles matem todos nós." Mas o que estava escrito ali? Que segredos aquele pedaço de papel abrigava que poderia transformar o destino dela de uma vez por todas? Quando Maria olhou para a pasta, uma das páginas que se soltara do resto escorregou para fora, revelando uma foto. Seus olhos se arregalaram ao ver o que estava diante dela. Era uma foto de sua mãe, bem ali, em uma reunião com aqueles homens. Sorriso largo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E atrás dela, um jovem sorrindo que pareceu tão familiar. "Não, não pode ser," Maria murmurou, a confusão tomando conta. Era impossível. A sensação de que o chão desmoronava sob seus pés estava mais intensa do que nunca. O que essa pasta realmente significava? Mas a revelação seguinte deixou todos em choque. Ana, que até então parecia ser uma amiga, deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma intensidade perigosa. "Maria, eu também sou parte disso. Eu fui enviada para te observar." O silêncio que se seguiu foi como se o ar tivesse sido cortado. Todos olharam para Ana incrédulos. "O que você está dizendo?" Carlos perguntou, a voz trêmula. Ela respirou fundo. "Saí da sua vida para proteger você, mas agora que você está aqui, não há como voltar atrás." O que isso significava? "Eu fiz parte do esquema", continuou Ana. "Estava monitorando a situação. Sua mãe sabia demais. E agora, isso vem até você." Maria sentiu o mundo girar. Sua melhor amiga, aquela que prometeu guardar sua vida, estava agora revelando um segredo sórdido, colocando tudo em risco. Antes que alguém pudesse digerir a informação, o celular de Ana apitou novamente. E uma notificação diferente apareceu na tela, revelando um número que Maria reconheceu com horror. Era de seu pai, que ela acreditava ter morrido. O que isso significava? Um murmúrio de choque passou pela sala. "Precisamos sair agora!" gritou Carlos, mas o olhar de Maria estava fixo em Ana. Mal sabia ela que aquele momento mudaria tudo ainda mais. O passado estava prestes a se reencontrar como presente, e a verdade deixava marcas mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. Maria estava prestes a descobrir que a linha entre aliados e inimigos era mais tênue do que pensava.
O destino estava prestes a dar uma guinada dramática e sua escolha definiria se a luz se apagaria ou se uma nova esperança surgiria. Mas a verdade estava implícita. Maria estava paralisada, as revelações de Ana ecoando na sua mente. Você foi enviada para me observar? A incredulidade era palpável. A tensão na sala se intensificou, enquanto os olhares se cruzavam, cada um aterrorizado, sem saber em quem confiar. Carlos segurava firme a pasta, seu rosto uma mistura de desespero e raiva. Essa é a verdade que você trouxe para nós, Ana. Traição. O caos estava prestes a assumir o controle. E o tempo parecia estagnar. Eu fiz isso para proteger você, Maria. Sua mãe estava no meio disso. Ela sabia demais. Ana gritou, seu olhar se debatendo entre pânico e determinação. A expressão de Maria era um misto de dor e confusão. As lembranças de sua mãe estavam prestes a serem despedaçadas e o peso daquela verdade era quase insuportável. Neste momento, outro grito cortou o ar. Pare! Não chegue perto! Era Eduardo, tentando se erguer do chão, seu rosto pálido e ensanguentado. O impacto do tiro ressonava em sua voz. Você não sabe o que está fazendo. Ele lutava contra a dor, mas sua determinação era clara. Maria, sem pensar, correu até Eduardo, envolvendo seus braços em torno dele. Estamos juntos nisso agora. Não posso deixar você aqui. O olhar dele era de um homem dividido, mas havia um brilho de esperança. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Mas antes que pudessem se afastar, um dos homens mascarados começou a se levantar, desequilibrando-se, seus olhos fixos na pasta de Carlos. Entreguem isso! Vocês não têm ideia do que provocam. O clima estava pesado, uma tempestade à beira de desabar. Carlos gritou. Se isso vaza, vamos todos morrer! Precisamos trabalhar juntos. E, inesperadamente, Ana assentiu, apertando um botão em seu celular. Seja qual for a escolha que fizermos, vamos enfrentar isso como um time. A tensão subiu. Maria olhou para todos que ali estavam. Seja quem for, eu só quero a verdade. Vamos acabar com essa mentira. Não quero mais viver com isso nas sombras. Éramos mais do que apenas sobreviventes. Agora éramos combatentes. E então, no meio da confusão, a mensagem de Ana vibrou novamente. A notificação era urgente. Vocês têm 5 minutos. O que farão? E tudo girou mais rápido. A sala virou um eixo de escolhas, risos nervosos e olhares inquietos. Não havia mais tempo. Eu vou abrir a pasta, disse Carlos, vermelho de suor, temendo, mas determinado. Ele se aproximou da mesa. A verdade precisa vir à tona. Por você, Maria. E por todos. Ao abrir a pasta, as páginas expuseram documentos, fotos e gravações, revelando um padrão doentio de corrupção, manipulação e traição que ameaçava a cidade inteira. Maria sentiu um frio na espinha. As gravações mostravam tudo. Acordos sujos, a ligação entre o escritório e as esferas de poder, e uma foto de sua mãe ao lado de figuras que nunca imaginou. Ela estava envolvida, mas isso pode nos fazer sanear tudo. A adrenalina disparou, e antes que pudesse processar tudo, Eduardo puxou-a de volta para mais perto. Estamos juntos nisso, Maria. Não vamos deixar que essa verdade fique escondida por mais tempo. A ideia de combate era algo novo, mas havia esperança. Então vamos! Carlos gritou, a coragem alavancada pela urgência. Eles se prepararam. Maria sabia que a luta não seria fácil, mas havia uma chama acesa em seu coração. O mundo à sua volta se entrelaçava entre o medo e a coragem. Quando se dirigiram à saída, a tensão era quase palpável. O futuro era incerto, cheio de sombras e mistérios. Mas ela não estava sozinha. Com Eduardo ao seu lado e o apoio de Ana e Carlos,
Uma nova jornada estava prestes a começar. A verdade as guiaria, não importava o que vinha a seguir. E assim, entre uma mistura de medo e esperança, o destino de Maria e seus amigos estava prestes a mudar para sempre. Eles estavam prontos para encarar a tempestade que se aproximava. Mas e você? Você tem que se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Este é o momento para mostrar seu apoio e esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações, suas teorias e o que você achou desse desfecho. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história e o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, só os vê.